que eu não faça a vontade dele. E ele continua cheio de amor por mim, não importa quanto eu piso na bola. É esse tipo de percepção de realidade que pacifica a minha mente, porque eu sei que eu estou com ele não por obrigação, não é porque eu tenho que estar com Deus, porque tem alguém ali com um tridente ou com um tacão ali me obrigando. Não, porque eu sou livre para isso. Eu e você somos livres para estar com ele ou não. Ele não quer nada por obrigação, porque não existe amor quando existe obrigação. O amor existe quando há liberdade de escolha. Eu de coração quero estar com essa mulher, com este homem, com esse marido, com essa esposa, com essas crianças, com essa comunidade, com o pastor Nélio, com o pastor Pedro, com Deus. Quero estar com Deus de coração. Então o pecado é um tipo de coisa que Deus se preocupa assim, mas não porque ofenda ele, porque o que ofende a ele está aí, pairando sobre a humanidade. Mas Deus olha para mim sempre sob o manto da cobertura do sangue de Jesus, porque eu tenho conexão com ele, estou ligado em Jesus. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, como bom pastor, o sangue de Jesus te justifica de tudo aquilo que você ainda continua fazendo, ainda vai fazer. Não é só do que você fez. Então o seu pecado não tem mais poder de ofender a Deus, porque ele olha para você com um olhar da graça, da bondade, da misericórdia e da ira que poderia cair sobre você, que já caiu sobre Jesus. Então não é esse o problema é que o pecado na minha e na sua vida atrapalha a gente, ofendem a gente, machuca a sua esposa, machuca o seu marido, machuca a sua casa, e com uma mão você está tentando construir, com a outra você está destruindo a sua família, a sua cidade, a Câmara Legislativa, o Senado, a Câmara. O problema do pecado é que o pecado faz mal para nós, não faz mal para Deus. E porque Deus sabe que faz mal para nós, é que Ele aconselha para o meu filho, não peque, faça o máximo possível, ainda que Deus sabe que você vai pecar, porque Ele conhece a nossa essência, mas faça o máximo possível para crescer e amadurecer. Porque do contrário, o próprio pecado com o qual você está de repente se permitindo brincar, ele pode ser o grande laço da sua vida, que vai derrubar e destruir aquilo que você não queria que fosse derrubado e destruído. Pode comprometer a sua saúde, seu cérebro, seu pulmão, seu sistema nervoso, a forma como seus neurônios são encaixados ali, as conexões, as sinapses, e você pode ter uma memória ativa ou não, dependendo dos tipos de pecado que você cultiva na sua vida. Então, feita essa observação, não sei se está claro para todo mundo, é que Deus vai ficar Deus vai ficar de mal com você se você pecar, não é isso. Mas Deus sabe que o pecado faz mal para você e para aqueles que estão mais próximos de você. Então aprenda a não pecar. Por isso que Hebreus está falando que o escritor aos Hebreus: deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Se Deus já te deu entendimento, consciência, possibilidade de evitar certas coisas, evite. Faça o máximo possível para se livrar dessas encrencas, porque elas geram consequências. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos repreende como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores repreendido. Porque quando Deus nos corrige, nos repreende, não é porque Ele está com raiva da gente. Não é por isso, é porque Ele sabe que há uma possibilidade de te livrar se Ele te ensinar como um pai corrige o seu filho. Não pisa por ali, evita pisar, evita falar assim, evita olhar desse jeito, evita cobiçar dessa forma. O tratamento que Deus tem para conosco, tratamento de pai. Então, se você percebe que de algum modo Deus pode estar usando circunstâncias de uma forma que você diz: ai, doeu, está doendo, está complicado, está difícil suportar, reconheça que Deus pode estar usando aquela situação para o seu favor, para que você cresça. Amém? Porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus nos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, se ficarem sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos nós, então serias bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, papai e mamãe aqui
da terra, os quais nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, Pai das luzes, e viveremos? Que eles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso próprio proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção, no momento que ela acontece, no momento da dor, parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico, um resultado bom de justiça, naqueles que por ela têm sido exercitados. Por causa disso tudo, essa ótica de você ler a vida, você perceber como é que a dinâmica dos fatos acontece com cada um de vocês, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação. E a santificação é a consciência da entrega a Deus, que vem de coração, não vem por mérito próprio, não consegui ou não consegui ser mais ou menos bonzinho, mas a minha conexão com Deus que vem porque eu amo, eu quero estar com Ele, independente de como escangalhado eu possa me perceber, quão contraditório, ou quão malzinho ainda naquela questão. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora tivesse buscado com lágrimas. Vocês não têm chegado ao monte palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido de trombeta e ao som de palavras tais, que quantos ouviram rogaram, por favor, não fale mais assim, porque está pesado demais. Dizendo isso a Deus lá em Horebe, no livro do Êxodo, né, tem aquela narrativa. Que eles não podiam suportar o que eles mandavam. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado, trêmulo. Não é a esse limite que vocês têm chegado. Vocês têm chegado aqui, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja e dos primogênitos inscritos nos céus. Tem chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis aos que falam. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. E aqui ele conclui um relato que a gente poderia levar muito tempo para tentar explicar, e aquilo é o nosso objetivo. A gente pode concluir aqui com esse fecho que o escritor aos Hebreus faz de tudo que ele está falando. Pelo que temos recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com prazer, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pela consciência de que com Deus nos brinca, que a graça dele está disponível e é válida e é acessível para qualquer um que quiser precisar. E tais somos nós, né? Para aquilo tudo que a gente está falando aqui no início. Quanto nós precisamos de alguém que nos pacifique, que nos una, que nos integre, que nos faça pessoas capazes de se relacionar em amor, construir mais do que destruir, né? Agora você constrói, agora se destrói, essa ambiguidade permanece como crise para todo mundo, mas você construir, aprender a construir mais do que você destrói. Essa graça de Deus sobre nós, essa nuvem, essa cobertura do sangue de Jesus, que faz com que Deus não esteja com raiva da gente, ainda sendo fogo consumidor, mas a ira dele está colocada aqui no outro plano do que o escritor aos Hebreus está falando. Onde que a gente chegou não foi ao Monte Areia, onde a coisa está fulminante ali, aquela marca constante, cuidado, se você se aproximar, se um animal tocar, etc e tal, a coisa vai pesar. Não foi isso. Nós chegamos a um reino que não pode ser abalado.
o reino do amor, da inclusão, da paciência.